Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Facuri e hoje a gente vai falar por que não cultuar o amor próprio. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Antes de você se perguntar se você deve se amar, que tamanho deve ter o amor que você deve ter por você mesmo, eu quero te perguntar qual é o propósito da sua criação. Então vamos dar uma analisada nisso. Lá em Mateus 21, 18 e 19 diz o seguinte: no dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Bom, essa história é muito interessante, né? Porque você olha e você fala, mas por que a figueira secou? Por que Jesus fez isso? E é o seguinte, uma figueira, quando ela começa a ter folhas, você olha por trás das folhas e estão os frutos. E não tinha fruto nenhum quando ele chegou lá. E é assim que a gente deve ser. A gente deve estar sempre dando frutos. Então, ele quis dizer, olha, eu vou secar essa figueira porque ela não dá frutos. Ela não está cumprindo com o propósito para o qual ela foi criada. 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu sei que está um pouco complicado de entender aonde eu quero chegar, mas aqui ele está falando que a gente deve dar fruto e que tudo que a gente fizer, a gente deve fazer muito bem feito, tudo para a glória de Deus. Apesar de o sacrifício de Jesus ter sido imenso, dá uma olhada no que diz Hebreus 12, 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria, vejam bem essa palavra, da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Ou seja, a alegria de Jesus era salvar a gente, era fazer o que era melhor para a gente. A gente, um bando de pecadores, ingratos, muitos não iam nem aproveitar essa oportunidade de salvação e mesmo assim ele fez isso, ele estava alegre por essa possibilidade da gente ser salvo. Mas o mais importante dessa história, né, de analisar essa alegria, é a gente pensar como que a nossa cultura vê o que vai fazer você feliz, ou seja, o que eles acham que vai fazer você feliz, né? O que se acredita que vai ser maravilhoso se você tiver, se você fizer, se você alcançar. Mas para a gente pensar nessa cultura do mundo, né, do que as pessoas vão fazer para serem felizes, o que vai fazer uma pessoa feliz, vamos pensar na história de Salomão. Bom, Salomão começou super bem. Ao invés de ficar pedindo bênçãos, ele já foi direto pedindo sabedoria, o que é uma coisa que alegra muito a Deus. E realmente, Deus deu sabedoria para ele. E justamente por causa dessa sabedoria, não só ele ganhou o título de homem mais sábio da história da Terra, como também ele conquistou uma coisa que só uns 3 homens na história da humanidade conseguiram conquistar, que era dominar quase que o mundo inteiro. Foi isso que ele conquistou com essa sabedoria que Deus deu para ele. Tudo maravilhoso, né? Tudo maravilhoso, um baita sucesso. Daí sabe o que ele fez? Ao invés de continuar nesse caminho, de continuar buscando a Deus, ele fez o seguinte, ele começou a casar com um monte de mulheres que tinham outras culturas, que tinham deuses pagãos. Esse foi o grande problema, deuses pagãos, e ele começou a ir por esses caminhos, de cultuar deuses pagãos. Daí ele saiu de ser um homem super sábio, que queria fazer a vontade de Deus, para ser um homem que só pensava em se divertir. E daí as coisas começaram a sair do lugar e dar uma olhada no que ele acaba pensando, em como ele acaba ficando. Dá uma olhada no que diz Eclesiastes 2:2. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Ele chegou nessa conclusão
que ele já devia ter chegou antes, né, com a sabedoria dele, mas como ele começou a se desviar, ele meio que perdeu a sabedoria dele. E daí ele começou a chegar à conclusão de que só pensar em se divertir é a maior besteira que ele podia fazer na vida dele. Ele não estava mais preocupado em produzir frutos para Deus. Olha o que diz Efésios 2:10, eu adoro esse versículo. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então nós somos biologicamente projetados por Deus para fazer as boas obras que Ele já tinha planejado para nós. Se você faz o que você foi projetado para fazer, você vai ser feliz, você vai ter uma vida plena. Agora, se você não faz, dificilmente você vai conseguir uma vida boa. Pelo contrário, vai acontecer o que aconteceu com Salomão. Então, para concluir, o nosso amor próprio deve vir do amor de Deus por nós. Hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.